Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sobre as nossas cabeças, um perigo que passa despercebido. Muitos dos postes instalados em Prudente estão lotados de cabos e fios de empresas de telecomunicações sem qualquer tipo de cuidado. E mais do que impactar visualmente, o emaranhado de fios, muitos deles soltos ou pendurados uns nos outros, pode resultar em acidente. Em Prudente, um homem se machucou. UTI de volta. Depois de meses com a unidade parada, a Santa Casa de Venceslau reativa a UTI, que vai ter mais leitos. Para a população, um alívio. Evita o transtorno da viagem, a dificuldade da família muitas vezes de estar acompanhando o paciente de perto. E a gente traz ainda as notícias do esporte. O técnico do futsal de Dracena, Edilson Leite, vai permanecer na equipe para a próxima temporada. E você fica sabendo também da previsão do tempo para a nossa região e muito mais. Fique ligado, Fronteira Notícias está chegando. Olá, boa noite para você. A gente começa essa edição falando de um problema que parece que ficou normal aqui em Prudente, ver fios soltos em postes, pendurados ou caídos no chão em vários bairros da cidade. Uma situação assim acabou resultando em um acidente com um motociclista. Um simples fio solto em uma rua de Presidente Prudente mudou em segundos a rotina do Marcos. Ele está em casa se recuperando de uma queda de moto. Eu estava indo para a faculdade e, como estava meio escuro, tinha um rolo de fio jogado no chão, eu não vi. E ele entrou na corrente da moto, travou a roda e me jogou para o chão. Segundo ele, por conta do ferimento, não consegue ir ao estágio e muito menos fazer coisas do cotidiano. Se eu não trabalho, eu não recebo. Eu dependo de muleta, cadeira de roda. E então atrapalha bastante, né? Mas situações como esta que o Marcos se deparou não são difíceis de encontrar nas ruas e avenidas da cidade. Como estes fios amarrados na árvore, bem na Avenida Salim Faramaluf, no Jardim Maracanã. Além deste, flagramos esta fiação neste mesmo bairro, solta na calçada. Também este na Avenida da Saudade, no Jardim Bom Giovanni. Aqui na rua Viriato Valente de Almeida, no Jardim Bom Giovanni, bem perto de uma universidade da cidade, a situação que a gente presenciou foi esta: os fios amarrados a uma placa de sinalização e bem ao alcance de quem passa por aqui. A gente tem que passar desviando, né? Para não bater, não relar no fio, é bem perigoso. Eu acho muito perigoso, porque a gente não sabe se isso daqui passa energia, se é de alta tensão, né? A concessionária de energia explica de quem é a responsabilidade destes fios. Se for um fio de energia, a empresa faz a recuperação do sistema elétrico e, sendo um fio de telecomunicação, a empresa também vai até o local, verifica se há algum risco com a segurança, né? Havendo, ela já faz a correção necessária. Fios de telecomunicação, a responsabilidade pela conservação e manutenção são das empresas ocupantes. Este engenheiro eletricista explica o que fazer caso alguém se depare com estes fios soltos. Se você tem um cabo que caiu no chão, no meio do trânsito, pessoas passando, chame o corpo de bombeiros, chame a própria companhia de energia, para que as pessoas que são habilitadas possam tomar as medidas corretas, mas o cidadão jamais coloque a mão, jamais chegue perto de qualquer um desses fios que pode correr um risco sério de sofrer algum acidente. Pois é, e a gente continua falando sobre esse assunto agora com a Heloísa Ramada. Vamos conversar com ela. Elô, boa noite para você. Existe uma altura determinada para que esses fios fiquem pendurados? Porque a gente viu aí na reportagem que muitos ficam bem próximos dos pedestres, né? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Tem sim, viu? Segundo o engenheiro eletricista que conversou com a gente na reportagem, o Jonas Gonçalves, tem uma altura, existe essa regra sim. Os fios devem estar a 3 metros de altura em locais onde circulam pessoas, a 4,5 metros quando o local tem passagem de veículos, como por exemplo um estacionamento, e a 5 metros em ruas e avenidas. A gente está aqui no canteiro central da Avenida Washington Luiz, no Jardim Paulista, e aqui ao meu lado tem esse fio solto. Ele até está um pouco enrolado, mas está arrastando no chão. E qualquer pessoa que passar por aqui despercebido pode sim se enroscar nesse fio. Outra orientação do engenheiro é nunca tocar nesses fios, porque pode estar passando corrente elétrica.
A Prefeitura de Prudente informou que existe uma lei municipal, a de número 9.339/2017, que trata desse assunto. Ela fala que a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, detentora da estrutura de postes, é obrigada a observar o uso do espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em seus postes, e que o compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações. A Prefeitura disse ainda que não faz nenhum tipo de fiscalização, mas que notifica a concessionária quando recebe denúncias pelo telefone 156. Então é isso, Cíntia. Existe essa regra, tem a lei, a Prefeitura não fiscaliza, a empresa fala que faz a manutenção, mas a gente continua encontrando muitos fios soltos por aí, né? Pois é, infelizmente, né, Elô? Obrigada pelas suas informações. É importantíssimo que as pessoas prestem bastante atenção e fiquem longe desses fios. E amanhã seria o dia da Praça Arthur Panhosa, em Dracena, receber o Papai Noel. Só que a programação precisou ser cancelada porque toda a decoração do local foi retirada. Segundo a Prefeitura, a empresa contratada não realizou a entrega de todos os itens e acabou sendo notificada para que cumprisse o prazo, o que não aconteceu. O município disse que, depois disso, a empresa terceirizou os serviços de instalação sem comunicar o poder público. Com isso, a Prefeitura rescindiu o contrato de mais de R$70 mil. O executivo disse que lamenta tudo o que aconteceu e que vai providenciar uma decoração alternativa. Também falou que um espaço para o Papai Noel vai ser montado até essa sexta-feira. E nós entramos em contato com a empresa Articidade, que é de Tijuca, Santa Catarina, e fomos informados que tudo foi entregue nos prazos e que o departamento jurídico já está tomando as medidas legais. E o Fronteira Notícias está indo para um rápido intervalo. Na volta, o assunto é o aumento no número de casos de estupro de vulnerável. Você vai saber quem são as vítimas desse crime. Tem ainda a previsão do tempo? Não saia daí, a gente volta já já. Agora 7h29. Foi levado para a penitenciária de Lucélia um homem de 39 anos preso em flagrante por importunação sexual nesta segunda-feira em Junqueirópolis. Segundo a PM, a vítima foi uma cuidadora de idosos que estava no local de trabalho quando o suspeito entrou na casa com um short abaixado. E os casos que envolvem qualquer tipo de abuso sexual preocupam ainda mais quando se trata de pessoas que não podem se defender. Os números mostram que os registros de estupro de vulnerável já superaram os do ano passado aqui na região. O Lar Santa Filomena, em Prudente, faz o chamado abrigo institucional, determinado pela Justiça para jovens que tiveram seus direitos violados e não podem viver com a família. Uma dessas situações é o estupro de vulnerável. Temos 2 pessoas que passaram por essa situação de violação. Uma de 2 anos e uma de 11 anos na época. E essas crianças, às vezes, vêm com alguns limites, né? O limite do contato, da fala, de vivências com outras pessoas. De janeiro a outubro deste ano, os casos de estupro de vulnerável aumentaram 23% em comparação ao mesmo período de 2017. As ocorrências passaram de 188 para 232. Em Prudente, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, nos 10 primeiros meses do ano foram registrados 43 casos, enquanto no ano passado inteiro foram 28. As campanhas articuladas para favorecer a denúncia e o trabalho articulado de toda a rede de proteção tem contribuído para o aumento das notificações. A maioria dos casos envolvem crianças com autoria conhecida e geralmente o autor é ou parente próximo, pai, padrasto, vizinhos. Segundo uma das conselheiras tutelares de Prudente, além da denúncia, o amparo às vítimas é essencial, já que este tipo de violência deixa marcas profundas. No município já foram aplicadas medidas de proteção em 88 casos de estupro de vulnerável, 10 a mais que em 2017. A criança ela é um ser em desenvolvimento, em situação peculiar de desenvolvimento. A partir do momento que ela tem o seu direito violado, isso rompe com que a infância dela continue da mesma forma e flui da mesma forma.
Os casos de estupro podem ser denunciados em qualquer unidade da polícia e ainda pelo telefone Disque 100. E uma campanha está sendo feita pelo Ministério Público Federal para divulgar a lei criada para impedir esse tipo de crime. Todas as informações estão no site leidominutoseguinte.mpf.mp.br. E a Justiça publicou uma decisão exigindo que o poder público forneça atendimento adequado a crianças e adolescentes de Prudente que possuam deficiência. O repórter Matheus Sarifa tem mais informações sobre isso para a gente, né, Matheus? Boa noite para você. Como é que se chegou a essa decisão? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. Tudo começou com uma ação do MP que pedia atendimento educacional e também de saúde para 8 crianças e adolescentes com deficiência. A decisão da juíza Flávia Alves de Medeiros determina que esses atendimentos sejam feitos com urgência, inclusive para todos que estão na mesma situação. Para isso, o pedido é que seja habilitada uma entidade ou que sejam criados centros de reabilitação. Tudo isso deve ser feito com urgência, caso contrário, a Justiça pode até sequestrar bens. Essa decisão ela foi publicada no dia 5 de dezembro, mas disponibilizada agora no site do Tribunal de Justiça. Na denúncia, o MP informou que já tenta, desde o ano passado, uma solução para essas pendências e que técnicos da promotoria comprovaram que a rede pública não possui os profissionais adequados para o acompanhamento dessas crianças. Na ação, os requeridos são o município e também o Estado. A Prefeitura disse que não foi notificada da ação e que está se inteirando dela. Já o Departamento Regional de Saúde, aqui de Prudente, informa que ainda não foi notificado, mas que está à disposição da Justiça para esclarecimento. Cíntia. Obrigada, Matheus, pelas informações. Boa noite para você. E chegou a hora de saber como fica o tempo nessa quarta-feira em toda a nossa região. Amanhã o sol predomina, não tem previsão de chuva. E a gente começa dando uma olhadinha agora, olha só, ao vivo no céu de Presidente Prudente. Nesse momento, os termômetros estão marcando 34 graus aqui na cidade e a umidade relativa do ar está em torno de 40%. A terça-feira tem tempo aberto também em Dracena, agora está fazendo 37 graus por lá e a noite deve seguir bastante abafada, com temperaturas na casa dos 33 graus. E agora a gente olha como fica a região amanhã, olha só, máximas aí quase beirando, no máximo chegando a 36 graus no nosso oeste paulista, em outros municípios. E no próximo bloco a gente fala sobre a UTI da Santa Casa de Venceslau. Após meses fechada, principalmente por problemas financeiros, a unidade voltou a funcionar hoje. E no esporte está definido, o técnico do futsal de Dracena fica para a próxima temporada. Agora 7h36. Depois de meses fechada, principalmente por questões financeiras, a UTI da Santa Casa de Presidente Venceslau retomou as atividades depois de um convênio com o governo do estado. Foram um pouco mais de 90 dias até essa porta voltar a abrir. A UTI da Santa Casa de Venceslau recebeu na noite desta segunda os primeiros pacientes. O sistema CROSS já está disponibilizando mais pacientes. Eu acredito que dentro de hoje, amanhã, os nossos leitos já estarão com 100% realmente já de internação. A Santa Casa teve um interrompimento dos leitos de UTI, realmente para que nós pudéssemos fazer uma reestruturação, não somente física e estrutural, mas também financeira da questão dos serviços de UTI. A UTI da Santa Casa chegou a funcionar por 6 meses em 2014, quando foi inaugurada. Mas, segundo a administração do hospital, o alto custo obrigou à suspensão do serviço. Em janeiro do ano passado, os atendimentos retornaram, mas em setembro desse ano houve uma nova paralisação. Além dos 6 leitos que já existem na UTI da Santa Casa de Presidente Venceslau, outros 4 estão sendo construídos. A obra está em fase final, deve ser entregue nos próximos 10 dias. Tudo para atender não só a população da cidade, mas também de toda a região. Nós damos suporte não só para várias pessoas que moram em assentamento, pessoas, os sentenciados da penitenciária e toda a população de Presidente Venceslau e região.
Com o retorno da UTI, a população volta a se sentir um pouco mais aliviada, já que este é o único hospital da cidade. Essa UTI aqui para Venceslau é uma coisa muito significante para nós, é uma coisa importante, tanto para todo mundo isso aqui. Que evita o transtorno da viagem, a dificuldade da família muitas vezes de estar acompanhando o paciente de perto, né, os custos. Ainda segundo o hospital, o convênio com o Estado é de R$ 721 mil para que a UTI funcione durante 3 meses. Desse valor, 300 mil já foram liberados. O restante deve ser liberado ainda esse mês. E agora o esporte tem novidade no futsal de Dracena. O técnico Edilson Leite vai permanecer na equipe para o ano que vem. A definição foi anunciada hoje pelo treinador. Edilson Leite está de férias e tem retorno previsto a Dracena para janeiro. Agora a diretoria corre para montar o elenco de 2019. A reapresentação da equipe está marcada para o dia 12 de fevereiro. E o Fronteira Notícias vai ficando por aqui, já lembrando a você que a gente volta a se encontrar logo depois do Espelho da Vida amanhã. Aproveite a sua noite. Até lá. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.